Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos finalizar as questões da ficha número 2, da ficha de movimento uniforme. Esse é o quarto bloco de resolução de questões. Agora vamos finalizar resolvendo as questões de 16 a 20, ok? Vamos lá para a nossa lousa digital. Vamos ler junto. Um automóvel mantém a velocidade escalar constante, movimento uniforme, de 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos, ele percorre em quilômetros uma distância de... Tá bom, velocidade 72 km por hora. Tempo 1 hora e 10 minutos. Que é o deslocamento, que nesse caso vai ser a distância percorrida por ele. Pergunto, a velocidade já está compatível com o que você quer? Você quer a distância em quilômetros. A velocidade está em quilômetro por hora. Então o que é que você deve fazer? Preste atenção, você tem duas opções, tá? Só que uma é mais fácil. Você pode passar a velocidade para quilômetro por minuto e esse tempo aqui para minuto, ou deixa a velocidade do jeito que está e você passa aqui para hora. Claro que você pode brincar com isso à vontade, mas veja que o mais simples aqui é você deixar a velocidade em quilômetro por hora e deixar homogêneo aqui essa unidade com o tempo em hora. Como é que você vai fazer isso? 1 hora mais 10 minutos, que é 10 sobre 60 da hora. Ou ainda, 1 hora mais 1/6 de hora. Logo, esse ΔT, o denominador comum é 6, que dividido por 1 dá 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1, 1. Logo, ΔT é 7 sobre 6 hora. Muito bem, agora vamos lá. No movimento uniforme, a velocidade ΔS sobre ΔT, o ΔS é V vezes ΔT. O ΔS, a velocidade de 72 km por hora, 72 km por hora, vezes o tempo de 7 sobre 6 horas. 72 dividido por 6 dá 12. Então, o ΔS, que nesse caso é a distância percorrida, já que ele está no mesmo sentido, né? Fica 12 vezes 7, e 12 vezes 7, 84 quilômetros. 84 quilômetros. Vamos marcar o nosso gabarito. 84 quilômetros. Gabarito, letra D de dado. Gabarito, então, letra D de dado. Tá aí resolvida mais uma questão, certo? Deu para entender bem? Tá bom esse ritmo? Então vai dar tudo certo, estamos juntos, não se esqueça. Vamos embora, vamos para a próxima. Um trem sai da estação de uma cidade em percurso retilíneo com velocidade constante de 50 km por hora. Quanto tempo depois de sua partida deverá sair da mesma estação um segundo trem com velocidade de 75 km por hora para alcançá-lo a 120 km da cidade? Então tem o trem que eu vou chamar de número 1, que tem essa velocidade de 50 km por hora, tá certo? V1, 50 km por hora, ele sai primeiro. O trem número 2, que tem uma velocidade de 75 km por hora, ele espera, ele sai depois. 75 km por hora. E eles se encontram a 120 km da cidade. Como eles partiram da mesma posição e vão se encontrar lá na frente, significa que eles sofreram o mesmo ΔS. O ΔS é comum, não vou nem chamar de ΔS1 ou 2, porque é comum, de 120 km. O que é diferente? Os intervalos de tempo. O primeiro trem, para o primeiro trem, ó, movimento uniforme, ΔS sobre ΔT a velocidade. Para o primeiro trem, eu vou trocar de lugar o ΔT com a velocidade, fica ΔS sobre V. Para o primeiro trem, o intervalo de tempo, a velocidade do primeiro trem.
esse intervalo de tempo? O deslocamento, 120 km, a velocidade do primeiro trem, 50 km por hora. Esse zero aqui cai fora e você encontra esse intervalo de tempo como 12 dividido por 5. E 12 dividido por 5 é 2,4, né? 2,4 horas, certo? Ele, primeiro trem que saiu primeiro, né? Trem 1, leva 2,4 horas para percorrer essa variação de espaço. Agora, o segundo trem, vai lá de novo, V, ΔS sobre ΔT. O ΔT fica ΔS sobre V, como é o segundo trem, é o mesmo ΔS, a velocidade do segundo trem. O ΔT2, então, 120 km, porém a 75, confere aqui, ó, a 75 km por hora. Então, esse ΔT2, você pode simplificar, se você quiser aqui, dividir por 5, numerador e denominador, se você não quiser dividir de uma vez, tá? Se você dividir por 5, aqui dá 24. Se você dividir 75 por 5, 75 dividido por 5 dá 15. E aí, se quiser, ainda pode dividir por 3. Ficou 24 sobre 15, que dividido por 3 dá 8, dividido por 3 dá 5. Logo, esse intervalo de tempo 2, 8 sobre 5 horas, 1,6 hora, certo? É hora no singular porque é menor do que 2. Então, o primeiro intervalo de tempo, 2,4 horas. O segundo, 1,6 hora. Leva um tempo menor, mas eles chegam juntos lá. Por quê? Porque existe um atraso, uma espera do primeiro trem. Aí, gente, olha, se nós vamos sair do mesmo lugar, só que eu sou mais rápido, eu deixo você ir na frente, certo? Nós vamos sofrer a mesma variação de espaço. Você leva 20 minutos, eu levo 18. Então, para a gente chegar junto lá, eu vou esperar quanto tempo? 2 minutos. 20 menos 18, não é assim? Então, a diferença entre esses intervalos é que vai dar a espera do segundo trem. Vamos chamar de ΔTx. Esse ΔTx vai ser o tempo do primeiro, quanto tempo? 2,4 horas. Menos do segundo, 1,6 horas. Então, a espera do segundo trem, 2,4 menos 1,6, 0,8 horas. Só que ele quer em minuto. E cada hora, claro, 60 minutos. Troquei hora por 60 minutos. O ΔTx que eu estou procurando, bem, 10 vezes 0,8 dá 8 vezes 6, 48 minutos. Então vai lá em cima, dá uma conferida na pergunta. Quanto tempo depois de sua partida deverá sair da mesma estação o segundo trem? Quanto tempo depois? Está aqui, ó. 48 minutos. Vamos marcar juntos? Gabarito, letra B de bola. Aí está, pessoal. Deu para entender bem? Resolvida mais uma questão, certo? Vamos para a próxima. 2 barcos partem simultaneamente de um mesmo ponto, seguindo rumos perpendiculares entre si, sendo de 30 km por hora e 40 km por hora suas velocidades. Sua distância após 6 minutos vale quanto? Vamos ilustrar? As trajetórias são perpendiculares entre si, formam 90 graus entre si. Os barcos partem do mesmo ponto. Eu ligo o cronômetro. Quando o cronômetro estiver marcando 6 minutos, assim, eles seguem com suas velocidades. Eu chamei o barco A de 30 km por hora, velocidade de B 40. Quando o cronômetro estiver marcando 6 minutos, eles estão a uma certa distância. Eu quero saber que distância é essa, levando em conta que o instante final é de 6 minutos, certo? Mas, pessoal, olha só, 6 minutos é 6 sobre 60 da hora. Porque uma hora tem 60 minutos. Ou, se preferir, 1/10 de hora, certo? Agora, os barcos estão em movimento uniforme. E no movimento uniforme, velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, ΔS isola, passa multiplicando, é V vezes ΔT. Como T0 é 0, o ΔS é V vezes T para cada barco.
Para o barco A, o ΔS é a velocidade de A, 30 km por hora, vezes o tempo de 1/10 de hora. Então, para o barco A, bem fácil, né? Aqui, ó, 3 km. Para o barco B, a velocidade de 40 km por hora sobre o mesmo tempo de 1/10 de hora. 10 cai fora aqui e você encontra 4 km. Então, volta para a figura aqui. Veja que o deslocamento do barco A é de 3 km, o deslocamento do barco B é de 4 km. Aí eu vou desenhar aqui, mas eu acho que nem precisava, né? Porque é um triângulo retângulo bem famoso. Se um cateto vale 3 km, o outro 4 km, eu acredito que você já sabe que a hipotenusa vale 5, porque é um famoso triângulo retângulo 3, 4 para os catetos, hipotenusa 5. De qualquer jeito, eu vou deixar aqui o teorema de Pitágoras para provar isso. 9 mais 16, 25. Raiz 5 quilômetros. Aí está a distância que os separa. Vou marcar o gabarito: 5 quilômetros. 5 quilômetros, gabarito, letra D de dado. Muito bem, resolvida aí mais uma. Vamos seguir, vamos em frente, devagarzinho, mas vamos seguindo, tá? Vamos lá. 19. Numa estrada, andando de caminhão com velocidade constante, você leva 4 segundos para ultrapassar um outro caminhão cuja velocidade também é constante. Sendo de 10 metros o comprimento de cada caminhão, a diferença entre sua velocidade e a do caminhão que você ultrapassa é de aproximadamente quanto? Vamos ilustrar? Instante inicial, quando começa a ultrapassagem. A minha velocidade, V1. A do caminhão que está na frente, V2. Como eu vou conseguir ultrapassar, eu sou mais rápido, certo? Quando terminar essa ultrapassagem, depois eu coloco as velocidades de novo, tá? Ó, tá aqui, é o instante final. Então veja, aqui começa a ultrapassagem, aqui termina. Aí o que é que eu vou fazer? Preste atenção. Você se lembra que nós conversamos sobre o movimento relativo? E por que é importante agora? Porque a minha velocidade menos a do caminhão que eu estou ultrapassando, já que estamos no mesmo sentido, é a minha velocidade para ele. É a velocidade relativa. Então, se eu vou procurar a velocidade relativa, eu vou usar o deslocamento relativo. E qual é o deslocamento relativo? É o que um caminhão percorre em relação ao outro. Vamos medir aqui? Se a ultrapassagem começa aqui e termina aqui, se você mudar o referencial, como se esse caminhão tivesse parado, mas como é possível? Se esse caminhão está parado, é porque você mudou o referencial é esse caminhão, então a velocidade relativa é o que você quer saber, que é a velocidade desse caminhão menos a velocidade desse. Esse caminhão para o solo tem V1, esse tem V2, velocidades de mesmo sentido. A velocidade relativa é a maior menos a menor, a minha velocidade menos a dele. Agora o deslocamento relativo, depois desenho de novo as velocidades. Ó, o deslocamento relativo, a ultrapassagem começa aqui, se esse é o referencial, termina aqui. Então vamos lá, vamos organizar de novo. Ó. Essa é a velocidade do caminhão que está na frente, que vai ser ultrapassado para o solo. Essa é a velocidade que eu tenho para o solo. A minha velocidade é maior porque eu consigo ultrapassá-lo. A velocidade relativa, então, aí você se lembra que a velocidade relativa, quando tem mesmo sentido, é a maior menos a menor. É V1 menos V2, que é o que ele quer saber. Agora veja que o deslocamento relativo é quanto o caminhão de trás percorre em relação ao que está na frente, como se esse caminhão tivesse parado, assumindo que ele é o referencial. E qual é o deslocamento desse caminhão para esse? Imagina que está parado, estava aqui, veio para cá. Veja que esse deslocamento relativo nada mais é do que a soma dos dois comprimentos dos caminhões. Como cada caminhão tem 10 metros de comprimento, 10 metros e 10 metros, o deslocamento relativo é de 20 metros. De novo, o referencial vai ser o caminhão da frente, então eu vou encontrar a velocidade relativa, minha velocidade para ele. Mas velocidade relativa de mesmo sentido é a maior menos a menor, V1 menos V2, que é o que ele quer. Então eu quero a velocidade relativa, que é V1 menos V2.
Como eu adotei o referencial caminhão da frente, eu imagino que ele está parado e a ultrapassagem começa aqui e termina aqui. Então veja que o deslocamento não para o solo, mas o deslocamento relativo nada mais é do que estava aqui, veio para cá, ele se deslocou a soma dos dois comprimentos. Tudo isso aconteceu no intervalo de tempo de 4 segundos. Então, vamos lá. O movimento relativo também é uniforme. No movimento uniforme, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Mas a velocidade é relativa, então é o deslocamento relativo. A velocidade relativa é o que você quer, que é V1 menos V2. A minha velocidade menos a do caminhão da frente. O deslocamento relativo é de 20 metros e o tempo para ultrapassagem é de 4 segundos. Logo, a velocidade relativa, que é o que ele está procurando, a minha menos a do caminhão da frente, é 20 por 4, 5 metros por segundo. Tá aí, apenas usei a velocidade relativa e o deslocamento relativo. Vamos marcar o gabarito? 5 metros por segundo, gabarito, letra D de dado. Vamos só refazer. Ele quer a diferença entre a velocidade. Opa, peraí, senão fica feio. Eu quero, olha só, a diferença entre a velocidade, a sua velocidade, que no caso é a minha, né, que ele está falando, e a do caminhão. Certo? Então eu quero a velocidade V1 menos V2. Só que isso é a relativa, porque no mesmo sentido a relativa é a maior menos a menor. Tá aqui, relativa. Mas se eu quero a velocidade relativa, eu vou usar o deslocamento relativo e o tempo, que é o mesmo para qualquer referencial, que é 4 segundos. E o que é o deslocamento relativo? Como se o caminhão tivesse parado, ele está aqui, a ultrapassagem começa nesse instante T, desculpe, no instante T0 e no instante T termina. Começou aqui, ó, o caminhão estava aqui e veio para cá. O deslocamento relativo, então, é 20 metros, o tempo de ultrapassagem 4 segundos, e com isso o movimento uniforme, porque se cada corpo tem movimento uniforme, o movimento relativo também é uniforme. No movimento uniforme, velocidade é ΔS sobre ΔT. Como eu quero velocidade relativa, o deslocamento relativo, o tempo que independe do referencial. 20 por 4, aí está 5 metros por segundo. Vamos para a última? Muito bem, vamos finalizar essa lista de movimento uniforme, a ficha 2. O indivíduo bate as mãos ritmicamente em frente de uma parede e ouve o eco das palmadas. Quando a frequência for de 100 palmadas por minuto, ele deixará de ouvir o eco das palmadas, pois este chegará aos seus ouvidos no mesmo instante em que ele bate as mãos. Sendo a velocidade do som igual a 300 metros por segundo, a menor distância do indivíduo à parede é de aproximadamente quanto? O cara tá aí batendo palmas, certo? E quer a distância dele à parede, que é isso aqui, ó. Por que é menor, hein? Vou te explicar. Ele bate palmas, o som se propaga, atinge a parede e volta, ele escuta o eco, certo? Muito bem, olha para cá, vou até ficar maior. Preste atenção. Quando ele bate palma, o som gerado vai até a parede e volta, leva um intervalo de tempo. Eu bato palma uma vez, escutei o som original, o som atinge a parede e volta, eu escuto o eco. Então eu percebo o eco. Só que eu vou aumentando o ritmo e quando eu atingir esse ritmo de 100 palmadas por minuto, o que está acontecendo? Eu deixo de escutar o eco? Não, na verdade eu deixo de percebê-lo. Por quê? Porque quando ele chega eu estou batendo palma. Mas aí perceba, que aí eu quero que você pense bem para você valorizar a questão, é que você poderia, escute, tá batendo palma escute só, pela segunda vez, eu bati palma pela primeira vez, aí foi só teve um som que eu escutei, que é o som original. Quando eu bato palma pela segunda vez, eu posso estar escutando o som da segunda palmada e o eco da primeira. Mas pode ser, dependendo da distância, que o eco ainda não voltou. E que eu esteja batendo palma pela segunda vez, escutando o único som. E que o eco demore mais para voltar pela distância. E que quando eu bato a palma pela terceira vez, aí sim eu escuto simultaneamente o som da terceira palmada e o eco da primeira. Ou de repente está mais distante ainda e eu só escute o eco da primeira palmada quando eu bater palma pela quarta vez ou quinta vez e assim por diante. Eu estou te falando que a questão é muito bem feita porque ele pergunta a menor distância que o indivíduo está da parede. E a menor distância quer dizer que o som vai e volta no menor intervalo de tempo para eu não perceber o eco. E o menor intervalo de tempo para que eu não perceba o eco é, veja, é eu batendo palma pela primeira vez e escuto um som só.
Quando eu bato palma pela segunda vez, eu escuto o som da segunda palmada e o eco da primeira. Quando eu bato palma pela terceira vez, eu escuto o som, da terceira palmada e o eco da segunda. Quando eu bato palma pela quarta vez, eu escuto o som da quarta palmada e o eco da terceira. Veja que se isso acontecer, eu tenho a menor distância para a parede, porque o som está indo e vindo no menor tempo. Você percebe? Veja, eu quero destacar isso para valorizar a questão, porque ele realmente fez uma pergunta muito bem feita. Qual a menor distância? Porque se ele não perguntasse a menor distância, você teria mais de uma distância possível. Por quê? Porque para não perceber o eco, o importante é que quando você esteja batendo palma, ele esteja chegando. E aí, de repente, pode ser o eco da primeira com o som original da quarta palmada, da quinta palmada, e você não perceberia o eco. Agora, a menor distância significa que o som vai e volta entre uma palmada e a palmada seguinte. Entre uma palmada e a palmada seguinte. E a segunda menor distância, se ele quisesse? Aí, o que iria acontecer? Você bateria a palma pela primeira vez, som original, bateria a palma pela segunda vez, não escutaria o eco ainda. Pela terceira vez, você batendo palma, pela terceira vez, escutaria o eco da primeira. Quando batesse palma pela quarta vez, escutaria o eco da segunda. Veja que aí tem um intervalo de 2 palmadas. Seria o som vai e volta no intervalo entre 2 palmadas. Vê lá, desculpe, né? O intervalo entre a primeira e a terceira. Então eu tenho 2 intervalos. Escuta, se o intervalo entre uma palmada e outra for ΔT, preste atenção, se você quiser a menor distância para o som do indivíduo à parede, o som vai e volta nesse intervalo de ΔT. Você não percebe o eco. Se o intervalo entre uma palmada e outra for ΔT, se você quiser a segunda menor distância, ele vai e volta em 2 ΔT. Pô, que confusão. Não, é porque ele vai, para ele deixar de perceber o eco, basta que quando ele esteja batendo palma, ele esteja escutando ou só o som da palmada, ou o som da palmada e o eco de uma palmada anterior. Agora, a menor distância não. Na menor distância, o som vai e volta no menor intervalo de tempo possível, que é o intervalo entre uma palmada e a palmada seguinte. Aí fica perfeito. Entende? Viu que eu quis destacar por que ele perguntou a menor distância? E a questão, então, foi muito detalhada e a gente tem que dar esse destaque para ela. Vamos resolver, então. Como ele quer? Vamos lá. O ritmo que ele deixa de perceber as palmadas, 100 palmadas por minuto. A velocidade do som no ar, 300 metros por segundo. E aqui, ó, veja como ele foi feliz na pergunta, para não deixar dúvida. A menor distância do indivíduo à parede. Porque se é a menor distância, o som vai, atinge a parede e volta no intervalo entre uma palmada e a palmada seguinte. Portanto, vem aqui. O som está em movimento uniforme porque a velocidade de uma onda depende do meio e é no mesmo meio que é o ar, então é a mesma velocidade. No movimento uniforme, V é ΔS sobre ΔT. O ΔS, veja, o tempo de ida e volta, porque o som vai e volta entre uma palmada e a palmada seguinte, certo? Vai ser 2D. A velocidade eu preciso do tempo. Para encontrar o tempo, eu vou usar o ritmo. São 100 palmadas em 1 minuto, certo? 60 segundos. Como eu quero o intervalo entre uma palmada e outra, aqui é uma. Porque assim eu tenho a menor distância possível, ΔT. Multiplica cruzado, que é uma regra de 3 diretamente proporcional. O ΔT vai ser 60 vezes 1, 60 sobre 100. 0,6 segundo. O que acontece nesse 0,6 segundo? O som vai e volta. Então o ΔS, troquei de lugar, ó, isolei na verdade, é VΔT. O ΔS, nesse 0,6 segundos, o som vai e volta, 2D. A velocidade do som, 300 metros por segundo. E o intervalo de tempo, 0,6 segundo. Tá, aqui eu posso dividir 0,6 por 2 dá 0,3. Esses dois zeros aqui, 0,3 vezes 100 dá 30 vezes 3... 90 metros. É a menor distância do indivíduo à parede. Esse menor aqui é importante
gabarito, então, letra B de bola. Mas você percebe, pessoal, que para ele deixar de escutar, na verdade, perceber o eco, o importante é que ele esteja batendo palma e escutando o eco no mesmo instante de uma palmada anterior, que não necessariamente significa imediatamente anterior. Poderia ser, por exemplo, o som da quinta palmada com o eco da terceira, da segunda, da primeira, dependendo da distância do indivíduo à parede. Mas como eu quero a menor distância, eu quero o menor intervalo de tempo para ele deixar de perceber o eco. E o menor intervalo de tempo para ele deixar de perceber o eco, aí sim é o intervalo de tempo entre uma palmada e outra, por isso que eu usei o intervalo de uma palmada. Então, nesse caso, quando ele bater palma pela segunda vez, ele está escutando o eco da primeira junto. Quando bater palma pela terceira vez, ele está escutando o eco da segunda, e assim por diante. Está aí resolvida a questão, encerrada mais uma ficha. Eu resolvi as 20 questões da ficha, claro, dividido em blocos, que eu prefiro para você, quando tiver uma dúvida, saber em que bloco está a questão, porque aumenta a sua eficiência no processo, tá bom? Muito bem, vou ficando por aqui. Deixo sempre aquele forte abraço, desejando um excelente estudo. Até a nossa próxima aula.